ver você lá conosco. Eu quero apresentar os irmãos, pastor Jeremias, por favor. Pastor Jeremias é missionário da Junta de Missões Nacionais. Atualmente, ele colabora com o pastor Fernando Brandão, aqui na nossa junta, numa das coordenações, não é isso, pastor? Nós ainda não conseguimos trazer o pastor Fernando até aqui. O irmão é o mais perto que a gente conseguiu chegar. Mas para nós é uma alegria. Nós estamos no mês de missões nacionais e é o momento de estarmos ouvindo o que nossa junta tem feito em prol da evangelização da nossa terra brasileira. Domingo passado recebemos aqui o pastor André, a missionária Miriam Zanucci. Foi uma bênção. Nós sabemos que estão fazendo entre os ciganos, os índios e os quilombolas, ali principalmente em Minas Gerais. E como nós fomos impactados pelo quanto o Senhor ainda tem a fazer. E com certeza nós seremos agora à noite com a presença do pastor Jeremias aqui entre nós. O nosso diretor de missões, o irmão Anderson, vai estar orando nesse momento, orando pela vida do pastor Jeremias e agradecendo também pelos dízimos e pelas ofertas. Sim, Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta noite, aqui como a Tua igreja em Campo dos Afonsos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que certamente o Senhor vai fazer na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder trazer de volta à Tua casa parte daquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos, dos recursos que têm chegado até os nossos lares. As nossas mesas têm sido supridas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e nós fazemos isso, Senhor, ofertando a Ti, em obediência à Tua palavra, mas também com o coração grato, dizendo ao Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor não se esquece de nós, porque o Teu socorro é bem presente, porque o Senhor nunca chega atrasado. Muito obrigado, Deus. E nesse momento em que o Teu servo vai ser boca do Senhor nesta noite, para falar daquilo que o Senhor tem feito, para multiplicar o Teu povo nesta terra, que o Senhor possa usá-lo, ungí-lo, abençoá-lo e falar através dele para nós, trazer aquilo que o Senhor tem preparado nesses dias, as estratégias que a Tua igreja tem usado para alcançar os milhares e milhares que estão fora ainda do Teu reino. Nós queremos já Te agradecer pela palavra que vai ser trazida nesta noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Paulo, ele sempre saudava a igreja dizendo isso, desejando a graça, desejando a paz do Senhor. Mas quando ele falava também aos pastores, ele acrescentava também misericórdia, né? Então temos que receber do Senhor a graça, a paz e a misericórdia também. É uma alegria, viu, poder estar aqui com vocês nessa igreja. Eu agradeço muito ao apóstolo Joaquim, a igreja pelo convite. Esse é o mês em que, como batistas, celebramos a pátria, a obra missionária no nosso país. E para a Junta de Missões Nacionais, essa agência dos batistas que atua especialmente no nosso país, com os desafios que a pátria representa para nós, é uma alegria poder, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito através da obra missionária do povo batista em nosso país, na nossa nação. Eu estou alegre também, porque nessa noite eu posso estar acompanhado da minha esposa, a Érica, e a Carol. O Samuel já está lá com as crianças, e é uma alegria a gente poder servir ao Senhor e, quando possível, estarmos juntos, né, compartilhando essas experiências, as bênçãos do Senhor. Irmãos, a gente está aqui, e eu trago o abraço assim, da nossa família, da nossa casa, mas eu trago também o abraço dos missionários. Nós somos uma grande família. A Junta de Missões Nacionais possui hoje, em todo o nosso querido Brasil, 645 missionários. E a nossa equipe ali na sede, que fica aqui pertinho, na Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, também cada um dos missionários que atuam ali, saudam os irmãos e agradecem pelo apoio, pelas orações. Esse é o nosso compromisso, de servirmos as igrejas batistas na evangelização do nosso país. Essa é uma obra que não é feita apenas por esses irmãos, mas nós entendemos que cada um deles, quando ouve o clamor, ouve os gritos, ouve o apelo do nosso país e se dispõe a servir, a se comprometer, indo alcançar
eles contam com o apoio daqueles que seguram as cordas, daqueles que ficam orando, intercedendo e contribuindo. Então, quando a gente tem essa oportunidade, eu gosto de trazer esse abraço que vem da família, que vem do campo missionário. Eu convido você, nessa noite, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E nós vamos, então, compartilhar com os irmãos um pouco a respeito daquilo que nos diz a palavra. Eu sei que esse é um tempo de multiplicar. Os batistas, a junta, está pensando nesse ano, nesse desafio, multiplicação. Multiplicar discípulos, multiplicar igrejas. Temos entendido, queridos, que esse é um direcionamento de Deus para nós nesse tempo. Precisamos orar mais, precisamos evangelizar mais, precisamos agir com mais compaixão, precisamos formar líderes, precisamos plantar novas igrejas. Então, como tema que norteia a nossa mente nessa oportunidade, nós vamos pensar nesse desafio da multiplicação, na multiplicação de discípulos. Nesse texto, ele nos desafia a fazermos discípulos, a levarmos as pessoas até os pés do Senhor Jesus. Eu não sei em relação a você, irmão, mas olhando para mim, olhando para as minhas ações, as minhas atitudes, eu fico pensando, Senhor, eu preciso multiplicar mais, eu preciso impactar mais, eu preciso que a minha vida, ela cause mais efeito na vida de outras pessoas. Eu preciso me esforçar mais para conduzir, para apontar, para ajudar, para levar as pessoas que estão perdidas ao meu redor até os pés do Senhor Jesus. E eu encontro nessa passagem de Marcos, no capítulo 2, alguns princípios que nos norteiam, que nos orientam, que nos incentivam a impactar mais, a multiplicarmos mais, a fazermos mais discípulos, a levarmos mais pessoas até o conhecimento do Senhor Jesus. Nós precisamos proclamar o Senhor, nós precisamos proclamá-lo como Salvador, e precisamos fazer isso aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aqueles a quem tanto amamos, nossos familiares que ainda não o conhecem, ainda não caminham ao lado de Jesus. Esse é o nosso desafio. Nós somos missionários, nós temos um Deus missionário, Ele nos enviou o seu Filho missionário, e Ele nos faz também missionários. Aonde estamos, queridos? Nós somos missionários. Que a palavra de Deus que nós vamos ler, ela nos ajude e nos inspire a entendermos e clarearmos ainda mais isso na nossa vida, a praticarmos mais. Marcos capítulo 2, a partir do primeiro versículo, eu quero convidar você a ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus, e ela diz assim, Marcos capítulo 2, alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez queremos falar contigo, nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós dissemos aqui nessa noite que o Senhor é bom, e nós temos experimentado a sua bondade na nossa vida. E a oração que eu faço agora, Senhor, é que essa bondade experimentada na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, a cada dia, ela aumente ainda mais, a ponto de transbordar e alcançar aqueles que estão perto de nós. Faz isso conosco, ó Pai. Completa naquilo em que falharmos a transmissão da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. E por isso nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Meu querido, eu louvo a Deus, porque a gente tem respirado e promovido missões, e lembrado dos desafios, e lembrado da nossa principal missão. E a nossa principal missão é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, amém? Nós temos muitas coisas como prioridade na nossa vida. Nós temos muitos objetivos, mas algo que deve nos instar, nos impulsionar como prioridade,
é falar de Jesus, é levar as pessoas que estão perdidas até os pés do Senhor Jesus. Esse é o desafio que deve nos mover. Precisamos, irmãos, como cristãos, como igreja do Senhor, proclamar mais, impactar mais, multiplicar mais, falar mais do amor de Jesus, alcançar mais pessoas que estão perdidas para a sua glória. Nós não podemos nos esquecer disso, porque se nos esquecermos de proclamar, de multiplicar, nós estaremos esquecendo da nossa própria razão de viver. E nessa noite, a partir desse texto, eu quero lembrar aos irmãos alguns princípios dessa tarefa de multiplicação, dessa tarefa da proclamação, dessa tarefa de fazermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus. E eu gosto muito dessa experiência que esses jovens tiveram. 4 homens que tiveram no coração um propósito, que tiveram no coração uma missão: levar um paralítico até os pés do Senhor Jesus. E eu gosto, irmãos, porque eu penso que a missão desses 4 homens, ela é semelhante à nossa missão hoje. Eu e você somos chamados para isso. E o texto, ele nos fala que Jesus, ele volta à cidade de Cafarnaum, aquela que foi uma espécie de uma base operacional do seu ministério. Vira e mexe, Jesus estava de novo nessa cidade. E quando as pessoas sabiam que Jesus estava ali, muitos afluíram naquela direção, muitos iam em direção aonde Jesus estava. E diz o texto que esses 4 homens, quando souberam que Jesus estava de volta da cidade, eles então colocaram no coração esse propósito, de levar aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus. Essa é ou não é uma missão semelhante à minha, semelhante à sua, semelhante à nossa hoje? Eu e você, queridos, nós estamos aqui porque nós somos chamados por Deus, nós somos vocacionados por Deus para levar aqueles que não podem chegar, aqueles que até querem mais sobre Deus, mas não sabem aonde está Deus. E nós sabemos aonde Jesus está, nós sabemos aonde está a bênção de Deus para essas pessoas, queridas nossas, conhecidas nossas. Mas, queridos, além de nós sabermos aonde Jesus está, onde Deus está, para podermos apontar e levar as pessoas que estão perdidas, nós sabemos aquilo que alguém que está quebrado, aquilo que alguém que está a palavra nos fala em algumas passagens que as pessoas que não têm a Deus são como que trapos, são como que cacos, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão destruídas, pessoas que estão afastadas de Deus, por mergulhadas numa vida de pecado, estão envolvidas nesse lamaçal do pecado, e por isso estão distantes de Deus. Mas nós sabemos que essas pessoas quebradas, essas pessoas amarguradas, essas pessoas perdidas nos seus pecados, quando têm a oportunidade de se encontrar com Jesus, a sua vida pode ser transformada. O milagre pode acontecer na vida dessas pessoas. E esses jovens, eles sabiam disso. Eles sabiam o que Deus pode fazer com o pecador. Ele transforma, Ele muda, Ele opera maravilhas. E a nossa missão qual é, queridos? Nós sabemos aonde Deus está e nós sabemos aquilo que Deus pode fazer. Então nós só temos um propósito, uma missão na vida: levar pessoas que estão perdidas para terem um encontro com Jesus. Porque Ele muda, porque Ele transforma, porque Ele cura, porque Ele opera maravilhas na vida dessas pessoas. Elas chegam carregadas por nós, mas elas podem sair dali carregando. Elas chegam quebradas, mas elas podem sair transformadas. A Junta de Missões Nacionais, ela acredita nisso. O povo batista, nós acreditamos que Jesus transforma. Nesse ano de 2014, queridos, está completando 40 anos de um primeiro projeto que nasceu em 1974. E a Junta, naquela ocasião, estava sendo construída uma rodovia que ligaria ao norte do Brasil. E a Junta pensou, enquanto ali estão os operários construindo aquela rodovia, muitas cidades serão formadas a partir disso. E nós queremos estar juntos. Enquanto eles estarão abrindo uma estrada no meio da selva amazônica, nós vamos estar juntos falando de Jesus, levando a palavra de Jesus, e muitas pessoas hão de ouvir, muitas pessoas terão suas vidas transformadas, e nós teremos ali discípulos e teremos ali igrejas. E aquele primeiro projeto, 1974, Total, um projeto que muitos pastores, hoje pastores, na época ainda estudantes, na época ainda seminaristas, eles participaram daquele projeto. Meu pastor,
pastor Manuel Xavier, que já está na glória com o Senhor, ele, na oportunidade, teve esse privilégio de participar. Tantos outros irmãos e amigos participaram. 40 anos, queridos, que a gente começou um projeto para falar Jesus transforma. Jesus transforma. Você pode ter um encontro com Jesus e ter sua vida transformada. De lá para cá, quantos projetos já foram realizados? Tantas pessoas ouviram a respeito de Jesus. Tantos tiveram a oportunidade de treinar, de ser capacitado, de se envolver com a obra missionária a partir de um projeto de curto prazo, alguns dias, longe da sua casa, da sua família, falando de Jesus. O impacto que isso teve na vida de tantas pessoas e na vida desses queridos em especial. Mas é por isso, porque nós acreditamos que as pessoas perdidas, ao serem levadas a Jesus, podem ter uma transformação, podem mudar. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos nessa mensagem. Cabe a nós, queridos, acreditar que cada brasileiro aí fora, se levado à presença de Jesus, está em pecado, está um caco, é como que um pedaço de trapo de imundícia, mas na presença de Jesus o milagre pode acontecer. Na presença de Jesus, Ele transforma vidas. Essas vidas serão transformadas. Tudo aquilo que tem de melhor pode vir à tona. Todo o talento vai emergir. Era uma vida de pecado, era uma vida no lixo, era uma vida que para a sociedade não tinha valor algum. Mas agora, na presença de Jesus, esse poder transformador, elas poderão mudar. E elas poderão mudar outros também. Como aqueles homens, nós precisamos executar essa obra. Esse projeto ele vem do coração de Deus. E cabe a nós, queridos, experimentarmos essa ação na nossa vida, conduzir outras pessoas a terem um encontro transformador com Jesus. O que aqueles homens viram? Em primeiro lugar, aqueles homens viram o paralítico e sentiram compaixão. Se tem algo que nós precisamos experimentar mais como igreja do Senhor, é esse sentimento de compaixão. Um sentimento que no português é tão fraco da gente conseguir explicar, mas no texto original, quando Jesus olha e vê aquela multidão e ele sente compaixão, o texto ali está querendo dizer que Jesus ele sente dores estomacais. Quando Jesus olha e vê um povo clamando por ajuda, clamando por misericórdia, quando Jesus olha e vê uma nação perdida em suas atitudes, nos seus atos, envolta na corrupção, na destruição dos lares, das famílias sendo destroçadas, lares sendo destruídos, Jesus olha e ele sente dor no estômago, ele sente compaixão, ele sente algo no íntimo do seu coração. Nós como igreja nesse tempo, queridos, nós precisamos olhar para os desafios da nossa pátria e sentirmos essas dores. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos olhar e ver as pessoas sendo consumidas pela droga. E isso precisa causar em nós uma dor profunda, esse sentimento de compaixão. Eu não sei se aqueles homens eram conhecidos do paralítico, eu não sei se eram familiares, eu não sei se eram vizinhos, eu não sei se eram amigos, mas o que eu sei é que eles olharam para a situação daquele homem e eles tiveram uma dor profunda, eles sentiram uma compaixão daquele rapaz. E eles então, movidos por essa grande compaixão, eles se dispuseram a ajudar. Eles se dispuseram a se juntar, unir forças e fazer tudo o que fosse preciso para levá-los à presença de Jesus. Eles não ficaram simplesmente olhando para a situação, né? É fácil, nessa hora, a gente ficar olhando e pensando, bom, isso aí deve ser algum pecado hereditário, então isso aí é culpa dos pais, isso aí é culpa, quem sabe, também do governo, a prefeitura devia fazer alguma coisa. Nós somos bons em ficar apontando os culpados. Nós somos bons também em ficar discutindo a situação. Bom, você está paralítico, Jesus está chegando, o que a gente vai fazer? Vamos montar uma assembleia aqui. Vamos fazer um comitê, vamos fazer um GT, vamos ficar estudando, pensando o que a gente pode fazer. Irmãos, o sentimento de compaixão, ele nos impele a uma ação. Não basta nós olharmos os campos. Quando Jesus está falando com os discípulos lá e diz para eles olharem e verem, e que pergunta para ele o que eles estão vendo, ele está olhando para uma plantação. Não faço ideia de que plantação seja aquela. Como eu sou filho de nordestinos e lá em Sergipe tem muitos pés de manga, muita mangueira, né? Eu, quando estava lá com meu pai, e ele fazia algo semelhante, ele olhava e dizia, você está vendo essas mangas aí, maduras já? Quanto tempo você acha que ainda vai levar
para a gente poder colher. E como aqueles discípulos, eu não entendia nada de manga. Mas a gente tem que chutar. Quando o mestre pergunta, a gente responde. Os discípulos lá chutaram, 4 meses, Senhor. E ele dizia, não, olha de novo. Você está vendo? Você está vendo para essas mangueiras carregadas. Você está vendo que o fruto já está pronto, que já pode ser colhido. E fruto colhido, irmãos, e fruto maduro nos representa um desafio. Nos representa uma urgência. Nos representa o desafio de que pode vir um vento, e o vento pode bater as galhas, e aquela manga pode cair, pode apodrecer. Meu pai, ele acordava muito cedo para tirar as mangas do pé. Eu falava, pai, fala sério, não precisa ser tão cedo assim, precisa ser 6 horas da manhã. Ele dizia, não, rapaz, você não entende nada nesse negócio, tem que ser cedo sim. Porque se você não for cedo, pode vir um pássaro, ele bica o fruto e estraga. Pode vir um vento, ele pode derrubar as mangas. E aí quando você vai mais tarde, depois você está vendo aquele monte de manga podre, manga boa, como que você vai distinguir? Você tem que ir rápido, você tem que ser urgente na sua missão. Ah, queridos, Jesus, ele nos fala a mesma coisa. Nós precisamos olhar e ver o nosso país, sentir compaixão e sentir a urgência dessa missão. Pastor Fernando, há 5 anos atrás, ele foi pregar na primeira de São Paulo. E ele ficou num hotelzinho ali perto da igreja, e quando ele faz o caminho até a igreja, ele se perde e vai parar no meio da Cracolândia de São Paulo. E ele começa a ver aquelas pessoas ali, vidas destruídas, vidas sendo consumidas, e aquilo mexe no coração dele, causando dores. Ele quase não tem condição naquela noite de pregar naquela igreja, porque ele estava sentindo dores, ele estava sendo movido por uma grande compaixão. E ele fez aquela igreja perceber isso, e ele tem feito centenas de outras igrejas perceberem o desafio das drogas nesse país. E timidamente, queridos, nós começamos um projeto ali no coração de São Paulo, no meio da Cracolândia, a Missão Batista Cristolândia. Uma igreja que tem esperança, uma igreja que está de portas abertas, de manhã, de tarde, de noite, em que você entra, toma café, toma banho, almoça, janta. Se tiver o compromisso de deixar aquela vida, é levada por um projeto para homens, para mulheres, para mães com filhos, para crianças. Agora estamos sendo desafiados pela Prefeitura de Guarulhos a começar um projeto com dependência química entre os menores infratores. E tudo isso porque começamos a olhar para aquelas vidas e sentir o que no coração, no estômago, uma dor profunda, compaixão. Ah, irmãos, aqueles homens olharam para aquele paralítico e eles sentiram compaixão. Não perderam tempo discutindo, não ficaram parando, pensando nos motivos, nas causas, mas eles se dispuseram a ajudar. Ah, como nós precisamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma atitude. Nós precisamos cumprir a nossa missão com compaixão. Com compaixão. Sentindo a dor do outro. Sentindo o desespero do outro. Ouvindo o seu clamor. Ouvindo o seu gemido. Mas tendo no coração a certeza de que não, meu filho, tenha calma. Nós vamos te levar para Jesus. E Jesus há de transformar a sua vida. Sem Jesus, os brasileiros seguem rumo ao abismo. Sem Jesus, os brasileiros seguem rumo ao inferno. Essas vidas que nós começamos a atender ali em São Paulo, hoje estamos no Rio, estamos no Espírito Santo, estamos na Bahia, estamos em Rondônia, estamos, queridos, em 7 estados da nossa nação. São 33 unidades da Missão Batista Cristolândia, acreditando que Jesus transforma vidas. Acreditando que lixos para a sociedade, lixo. Para a sociedade, lixo. O que eles estavam comendo? Lixo. Aonde que eles estavam envolvidos? No lixo. Mas nós sabemos que não é isso que Deus quer para a vida dessas pessoas. Nós sabemos que Ele tem um milagre esperando para cada um deles. Nós sabemos que esses pedaços de lixo, levados à presença de Jesus, vão ser transformados. Nós precisamos sentir essa compaixão. Mas tem mais algo que eu aprendo com esses rapazes aqui do Evangelho de Marcos. Eles viram a necessidade do paralítico, e olha que legal, eles cooperaram entre si para alcançar e para cumprir com a missão. Eles olharam para o paralítico, tiveram compaixão dele, mas eles também pensaram o seguinte: olha, meu filho, você já experimentou carregar alguém, irmão? Carregar alguém nas costas, hein? Se for um cara assim como eu, já gordinho, dá trabalho, né? Cansa. Então você fazer isso sozinho, talvez você não consiga cumprir com a sua missão.
Mas se você entender que essa missão é para todos nós, e que nós podemos dar as mãos, e que nós podemos caminhar juntos, e que nós podemos fazer uma parceria, e que nós podemos somar forças, irmãos, muitos outros brasileiros serão alcançados, muitas outras vidas serão transformadas, se nós entendermos que nós podemos fazer isso juntos, que nós podemos fazer isso unidos, em cooperação. Aqueles jovens olharam para ele e pensaram logo assim, olha, vamos colocar uma cama aqui, e nós 4 vamos fazer esse trabalho junto. 2 vão aqui na frente, outros 2 vão aqui atrás, e nós vamos dar passos cadenciados. E nós vamos até Cafarnaum, custe o que custar, nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos te levar aos pés do Senhor Jesus. Queridos, nós somos batistas, e esse é um princípio da nossa doutrina tão caro para nós. A cooperação, o estarmos juntos, o fazermos uma obra juntos. E dá trabalho, você sabe que fazer as coisas juntas com os outros dá trabalho. Às vezes a gente quer fazer a coisa mais sozinho. Mas se nós entendermos esse princípio e cooperarmos mais, e ajudarmos o nosso irmão, quem sabe dizermos assim, vamos dar uma paradinha, vamos trocar de mão, vamos trocar de lado, essa mão já está cansada, vamos para outra, vamos dar uma paradinha, vamos revezar, mas vamos fazer a coisa junto, vamos caminhar juntos. Um dia ouvi uma história de uma pessoa que contou que levou o filho no médico para saturar a testa que tinha sido ferida. E o médico, enquanto faz aquela saturação ali, oferece para o garoto um pedaço de chocolate, uma barra de chocolate. E ele percebe que o menino está ali segurando aquela barra e guardando a barra. E o médico falou, rapaz, isso é para você, pode comer, pode pegar um pedaço para você. Ele falou, não, é que eu quero levar para casa, e que eu quero dividir com o meu irmão. Aí o médico que sabia da história falou, mas não foi o seu irmão que te deu essa pedrada aí, não foi o seu irmão que te derrubou, não foi o seu irmão, não foi por causa do seu irmão que você está aí com a testa ferida e que você está aqui agora. E o menino falou, mas ele é meu irmão, ele é meu irmão. A gente toma umas pedradas, viu, irmão? Quando a gente está fazendo esse trabalho junto, às vezes a gente apanha um pouquinho, às vezes o irmão fala mal da gente, às vezes rola uma pedra no caminho, mas eles são nossos irmãos, a gente pode fazer um negócio junto, a gente pode dar as mãos, a gente pode cooperar mais, a gente pode estar mais junto, a gente pode estar mais unido. Esses jovens entenderam que fazendo aquele trabalho em conjunto, poderia ter resultados maiores, poderiam ter resultados mais rápidos, mais vidas. E o objetivo aqui não era a glória de nenhum deles, os nomes deles nem estão arrolados aqui nesse livro. Você nem encontra o nome desses moços. Mas a glória é do Senhor, amém? A glória é do Senhor. A nossa vida, quando colocada nas mãos de Deus, Ele dá os resultados. E a glória é sempre para Ele e por Ele. Mas com participação, com respeito, a gente pode fazer algo ainda melhor. Mas aqueles jovens, eles além de compaixão e além desse espírito de cooperação, de fazer a coisa juntos, eles tinham mais um propósito. Eles olharam e viram a necessidade do paralítico e eles tiveram determinação. Irmãos, para cumprir com a nossa missão de multiplicar por esse país, de alcançar mais pessoas para Jesus, nós precisamos ter determinação. É aquela coisa de você entrar num time e entender que o teu time vai vencer. Você nunca entra numa disputa achando que você pode apenas competir e levar um empate, que você pode ficar em segundo lugar, mas você entra com uma determinação no seu coração, é vencer. Você entra com uma determinação que é chegar ao fim com a vitória. Nós precisamos ter esse sentimento de determinação no coração quando pensamos na obra missionária, quando pensamos nos nossos queridos familiares que ainda não têm a Jesus, quando pensamos em amigos nossos que não conhecem a respeito de Jesus, e nós então nos colocamos num compromisso de orar mais, de falar mais, de testemunhar mais. Mas quantos de nós, queridos, logo em pouco tempo a gente já desiste, a gente já entrega a toalha, a gente já entrega os pontos. Irmãos, a gente tem que ter mais determinação, nós precisamos vencer os obstáculos para cumprirmos com a nossa missão. O que é que tem te impedido, meu irmão? Quais são as barreiras que têm sido colocadas entre você para o cumprimento da sua missão de forma cabal, até o fim? Você tem orado por uma pessoa querida que você quer levá-la a Jesus? Não desista, não desista, vá em frente, continue. Aquele filminho, daquele peixinho, Nemo, né? Quando ele compartilha com a amiga dele, ela diz, olha, você tem que continuar a nadar.
Continue a nadar, continue, não desista. Vá em frente, continue a nadar. Fale de Jesus. O que está te impedindo? Quais são os obstáculos? Quando você faz uma leitura rápida desse texto, aparentemente você acha que o único obstáculo era a casa cheia. Mas não era só aquela casa em que Jesus estava, que estava cheia, e que eles não conseguiam chegar. Teve um preço, irmãos, teve um preço. Quando você se dispõe a cumprir com a sua missão, saiba que vai ter um preço a ser pago. Dá trabalho, cansa demais, o cansaço. E você está ali envolvido, você está ali comprometido com isso. E as pessoas estão do lado de fora. E muitos que não estão nessa visão, muitos que não estão com esse propósito, sabe o que eles fazem? Ao invés de te ajudar, de te incentivar, de te motivar, muitos que estão do lado de fora ficam criticando você. Ah, irmãos, como é complicado isso. Nós estamos ali cumprindo nossa missão, fazendo o nosso papel, se esforçando, tentando vencer os obstáculos, tentando passar por cima das barreiras, das dificuldades, e ter gente olhando para a gente falando: "Ei, o que é isso aí, rapaz? Vocês estão querendo aparecer? Que história é essa de subir no telhado da casa, hein? Pô, põe uma melancia na cabeça, que história é essa? Vocês estão querendo só aparecer?" E é aquele pessoal que fica criticando. É a opinião pública contrária. Quando você estiver cumprindo a sua missão, saiba que um dos obstáculos que você vai enfrentar é a opinião pública contrária. É gente que não está fazendo nada, mas que olha para você e fica criticando. É gente que não está fazendo nada, mas quando alguns se dispõem a fazer, logo leva uma saraivada de crítica. É a turma da cova. Você sabe que na igreja tem, né, o pessoal do parto e o pessoal da cova. O pessoal que é coveiro e o pessoal que é parteiro. Você sabe como que é isso? Você está com aquela ideia no coração, você está com aquela coisa que Deus está mostrando para você, aquele ministério novo, aquela área nova da igreja que você quer se envolver, que você quer participar, e aí você chega na igreja, puxa vida, tão alegre, tão feliz, e você quer compartilhar: olha aqui que Deus está me mostrando, olha aqui que eu estou vendo. E aí você vai ter dois tipos de opinião. Primeiro, o pessoal da cova vai dizer: que isso, pai? Está querendo aparecer? Né? Que história é essa? Pode desistir, isso não vai dar certo. Não é assim que a gente ouve? Gente que não faz nada, mas quando alguém se apresenta para fazer, logo ouve: não vai dar certo. Nós já tentamos fazer isso aqui no passado e não deu certo. Irmãos, que coisa horrível. É você compartilhar um sonho, você compartilhar uma visão, e as pessoas virem já com uma pá de terra louca para enterrar o negócio, antes mesmo que ela nasça, antes mesmo que aquele negócio comece a ganhar corpo, a ganhar vida, já tem gente querendo enterrar os seus sonhos, já tem gente querendo enterrar suas ações, já tem gente te criticando. Mas como é bom, ao lugar disso, a gente ouvir gente que é apaixonada, gente que tem uma missão no coração, e gente que, quando você compartilha sonhos, compartilha visões, compartilha projetos, as pessoas: pastor, já estou vendo esse negócio. Mas como que você está vendo? Eu nem te contei ainda. Mas eu acredito nisso, eu já estou vendo, eu já posso ver vidas sendo abençoadas, eu já posso ver vidas sendo transformadas. Nós recebemos uma missionária há pouco tempo lá na igreja, e aquela missionária contou dos desafios da Ilha do Marajó, e ela começou a contar do trabalho, dos desafios. A igreja, de forma impressionante, a gente já começou a sonhar com a gente ali no meio daquele negócio. Aquela missionária, Aurideia, seu marido Luiz Gonzaga, gente nossa, gente batalhadora, 20 anos no campo missionário. Sabe quantas igrejas aqueles homens e mulheres já plantaram só no último ano agora? No último ano, 2013 para 2014, 13 novas igrejas já estão sendo plantadas em Marituba, em Belém, em outras cidades ali. A última agora em Najatuba, uma igreja no meio do município de Curralinho, na grande ilha do Marajó. Você sabe o que significa Inajatuba, meu irmão? Inajatuba, na língua indígena, pastor: caminho do inferno. Caminho do inferno. Mas eles estão ali, qual é o nome da igreja que eles estão plantando? Caminho do céu. A 13ª igreja que aqueles moços estão plantando lá, caminho do céu. Olha, aqui era o caminho do inferno, mas agora vocês vão ter oportunidade de conhecer o caminho do céu aqui. Queridos, e uma outra igreja que eles plantaram ali, que nós fomos visitar, agora no mês de abril, estivemos lá, e eles plantaram uma igreja também no município de Curralinho, e essa igreja tem como nome Luz da Vida. E naquela comunidade de Ribeirinho, o rio faz uma grande curva.
Então, ali havia um casal, uma família, a Miriam e o Josué. Aquela mulher sofria muito da mão daquele moço. Ele era um ribeirinho da terra, criado, nascido ali, pouca instrução. E Josué, quando ele bebia muito, era comum ele pegar a sua espingarda e ele aleatoriamente apontar em direção ao rio e atirar. Então as pessoas sabiam, olha, quando Josué estivesse nervoso, não era bom passar por ali, porque Josué aleatoriamente podia sair dando tiro. Hoje, na casa de Josué, a Igreja Batista Luz da Vida. E as pessoas sabem que ali agora é lugar de quê? De vida. Ali agora é encontro com quem? Com Jesus. É ali encontro com vida. É Jesus que tem transformado a vida de Josué, a vida de Miriam e de tantas outras pessoas. Por instrumentalidade de um casal, Luiz Aurideia e Luiz e Aurideia. Um casal há 20 anos plantando igreja. Sabe como que esses moços chegaram ali? Luiz, ele tinha hanseníase, conhecida, né, como lepra. Mas Luiz, ele foi ser o missionário num centro de leprosos. Aquele moço saiu do Piauí, junto com a sua esposa, recém-casados, e chegaram a Belém, no Pará, para plantar uma igreja entre os leprosos. Há 20 anos, queridos. Hoje essa igreja é uma das maiores igrejas batistas de Belém. Hoje essa igreja, no último ano, está plantando outras 13. Hoje, esse moço e essa moça tem formado tantos líderes ali, que tem causado inveja a outras igrejas. As igrejas não sabem, igrejas outras grandes, históricas ali, olhando para aquele trabalho missionário e dizendo, olha, o que vocês fazem aí? Nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos que Jesus pode operar milagres, nós acreditamos que Jesus pode transformar, nós acreditamos que pessoas que entram aqui carregadas, podem sair daqui carregando outros para a glória do Senhor. Ah, irmãos, nós precisamos olhar para os perdidos que estão à nossa volta e termos no nosso coração determinação de vencer todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Você já pensou no preço? Aqueles moços chegam ali, casa cheia, como dizem os mineiros, apinhada de gente. E eles então têm a ideia, vamos subir no telhado, vamos pegar uma corda, vamos abrir um buraco e vamos descer o paralítico na presença de Jesus. E eu fico pensando, quando Jesus olha ali e vê, talvez Jesus já estivesse pensando, puxa, e o prejuízo que eu vou ter, hein? Vou ter que chamar o tesoureiro aqui do projeto para ele depois, ó o trabalho, ó o transtorno, ó o prejuízo. Mas não é isso, queridos, não é isso. A gente pode, para cumprir a nossa missão, a gente tem que ir até o fim. Cumpra com a sua missão, com determinação até o fim, amém, irmão? Aonde que você está parando, meu irmão? Vença esse obstáculo. É o medo, é a vergonha, é a timidez de falar de Jesus. Vença isso, em nome de Jesus, vença, porque você tem que cumprir com criatividade a sua missão. O que você tem feito? Talvez você tenha usado e lançado mão de recursos mais tradicionais. Eu não sei o que você faria para entrar no meio de um culto onde Jesus estivesse ministrando e você entrar para atrapalhar. O que você faria? Nós somos batistas, né? O pessoal batista mais tradicional mandaria um bilhetinho para o pastor, né? Chama um diácono no canto, dá um bilhete e fala, entrega lá para o pastor. Talvez esse seja o método mais tradicional. Mas a questão aqui é, para cumprir a sua missão, invente, tente, faça diferente. O que você tem que fazer, meu irmão? Não sei o que você tem que fazer, mas faça alguma coisa nova, faça alguma coisa diferente, inove nas suas ações, nos seus métodos, seja criativo, mas cumpra com a sua missão. Aonde que você está parando, querido? O que você precisa fazer mais de novo? Não tenha medo do novo. Eu sei que quando a gente faz umas coisas novas, a gente se arrisca, né? É como que a gente colocar o nosso pescoço numa guilhotina. Mas vença o medo, inove, faça coisas diferentes, mas cumpra com a sua missão com determinação. Vá até o fim, Nós falamos aqui, Jesus é bom, querido, Jesus é bom. Ele é cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de graça para compartilhar com a gente. A gente tem que pensar e tem que ver, Senhor, aonde que a gente está parando? A gente está sentindo compaixão das pessoas, mas isso tem me movido mesmo a arregaçar as mangas e a fazer alguma coisa? A gente está olhando para os desafios e a gente está pensando, puxa, mas isso é grande demais para nós. Pode ser grande, pode ser um gigante, mas o que é um gigante para Deus? Quando o povo de Deus está junto, nós podemos vencer todos os obstáculos. Nós precisamos ter, queridos, determinação para a gente ir até o fim. Mas tem uma última lição que eu vejo na vida desses rapazes. Eles tiveram fé. Eles olharam para aquele paralítico e eles tiveram fé. Fé é tudo. Fé em Jesus resulta em mudanças radicais. Veja o que diz o versículo de número 5 que nós lemos.
E Jesus, vendo o telhado aberto. Foi isso que Jesus viu? E Jesus vendo e já pensando no prejuízo. E Jesus, vendo aquela situação, tendo a sua aula de teologia, tendo o seu culto, tendo o seu, sei lá o que ele estava fazendo ali com aquelas pessoas, mas ele foi interrompido. E Jesus, vendo aquela interrupção, o que Jesus viu, queridos? Jesus viu o paralítico. Jesus, vendo aquele paralítico, ele também teve dó, teve misericórdia. Não foi nada disso que Jesus disse. Não foi nada disso que Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus viu a fé. A fé de quem? Dos moços, dos homens, daqueles jovens. Jesus, ele olhou para o buraco? Não. Jesus, ele olhou para o paralítico? Não. O que Jesus viu? Jesus conseguiu enxergar a fé daqueles moços que estavam lá no alto do telhado, a fé daqueles moços que se uniram, a fé daqueles moços que sentiram muita compaixão, a fé daqueles moços que venceram todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, para cumprir com a sua missão. E ao final, sabe o que acontece? Jesus olha e ele vai ver a sua fé, meu irmão. Não é o seu método, não é o seu jeito, não é a sua forma de fazer, mas ele vai ver essa intenção no seu coração, esse propósito no seu coração, essa fé que você tem. Que tipo de fé é essa, queridos? Nós precisamos experimentar esse tipo de fé, uma fé como a desses rapazes, uma fé que inventa e cria coisas novas, uma fé que leva, que impulsiona a cumprir com o seu objetivo. Uma fé, queridos, que fé é essa? A fé de um rapazinho que vai para o meio da luta e ele agora tem que lutar contra um gigante. É esse tipo de fé que a gente tem que experimentar. A fé de alguém que vai enfrentar um gigante, alguém que está com capacete, alguém que está com uma armadura, alguém que está com uma lança grande, e você vai lá com 4 pedrinhas, mas você tem uma coisa a mais, é a fé que te vai dar vitória. Que tipo de fé é essa? A fé de alguém que lá no meio do deserto, de uma seca tremenda, ouve a voz de Deus que diz: construa uma arca. E o que ele faz? Tem fé. E ele vai para a obra, e ele arregaça as mangas, e ele vai cortar as árvores, ele vai ter filhetes estancados nos dedos, nas mãos, mas ele vai cumprir com a sua missão, porque ele tem esse tipo de fé. É esse tipo de fé que nós precisamos experimentar. A fé de alguém que vai para o sacrifício, e ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tem animal, não tem cabrito, não tem nada. O que ele olha e vê é o seu filho, seu único filho. E ele tem essa fé que diz: é o filho, é ele que eu vou sacrificar. E ele vai porque ele tem fé. É esse tipo de fé que nós precisamos experimentar. A fé de alguém que vai para o sacrifício, que vai para a cruz, mas com fé de que ao 3º dia estaria ressuscitado de novo diante de todos. Irmãos, esse tipo de fé que nós precisamos experimentar, esse tipo de fé que nós precisamos ter. Esse país será de fato um país transformado, terão vidas aqui se curvando diante do Senhor Jesus, quando o nosso povo, quando a nossa gente tiver mais fé, mais determinação, cooperar mais e tiver mais compaixão desse povo, dessa gente. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Senhor, ajuda-nos a experimentarmos esse tipo de fé. Fé como a daqueles moços, lá em cima do telhado agora. E Jesus, ele diz que vendo a fé deles, Jesus vira para o paralítico e fala o que para o moço? Ele diz: filho, perdoados são os teus pecados. Irmãos, imagina a festa lá em cima daquele telhado. É isso mesmo, Senhor, é isso mesmo, perdoa esses pecados. Eu fico imaginando a alegria daqueles rapazes lá em cima. Mas tinha os coveiros, né? O pessoal que na casa já ficou pensando no coração: quem é esse moço aí que está falando que pode perdoar pecados? Só tem um que pode perdoar, esse um é Deus. E aí Jesus rapidamente, ouvindo aquilo que estava pensando eles nos corações, Jesus vira: vem cá, vocês estão duvidando de que eu tenho poder para dizer para esse moço que os pecados deles estão perdoados? Pois agora vejam o que vai acontecer aqui nessa casa agora. Filho, toma o teu leito, levanta e anda. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. É isso que Ele quer fazer por meio de nós.
por meio de você. É a sua vida. É a sua vida no altar de Deus. É a sua vida com determinação. É a sua vida cumprindo a missão. É a sua vida com fé, crendo que de fato esses queridos seus, quando levados à presença do Senhor Jesus, Ele vai perdoar os pecados, Ele vai curar, Ele vai abençoar, Ele vai transformar. Ah, irmãos, eu fico imaginando um tititi danado naquela casa. Quando aquele moço tendo forças de novo na perna, levanta, pega aquela cama, coloca debaixo do braço e vai pedindo para um e para outro: dá licença porque eu fui curado no nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, ó Pai, dá esse privilégio para nós, dá essa oportunidade para nós nessa noite. Fala ao coração dos teus irmãos aqui, dá sonhos novos para eles, dá visões, dá projetos espetaculares, ó Pai. Dá ideias inovadoras, Senhor. Ó Pai, que, como no passado e hoje também, esta igreja não se prenda apenas aos métodos, às estratégias mais tradicionais, mas inove sempre. Crie sempre algo novo. Crie sempre algo diferente. Mas que tenha sempre no coração essa fé, essa certeza de que os perdidos são perdidos quando não tem a Jesus. Quando são levados à presença de Jesus, eles podem ser perdoados e eles podem ser curados para a glória do Senhor. Faz isso com a gente, Pai. Dá de novo essa fé no nosso coração pelo aquele nosso cônjuge que não te conhece. Dá de novo essa fé, essa certeza de que os nossos filhos, uma vez levados à presença do Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode restaurar. Ó Pai, a gente fica olhando para os nossos filhos, eles parecem como que de outras tribos, de outro mundo, mas eles são queridos e são amados por Ti também. E se levados à presença do Senhor, poderão ter suas vidas transformadas, ter os seus pecados perdoados. E agora, eles poderão carregar muitos outros. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que essas vidas perdidas nas Cracolândias, essas vidas, uma vez levadas ao Teu conhecimento, ao Teu altar, aos Teus pés, eram lixo, eram desprezo, mas agora eles podem ser transformados e eles podem carregar muitos outros. O Senhor há de nos mostrar ainda o milagre que o Senhor há de fazer, levantando um exército de missionários, de pessoas destruídas, de pessoas quebradas, de pessoas perdidas, mas que agora são bênção nas Tuas mãos, e hão de ganhar essa nação, hão de ganhar esse país, para a honra e para a glória do Senhor. Faz isso, e usa a Tua igreja, Pai, para ser parte desse plano glorioso. Usa a Tua igreja para orar, para segurar as cordas, enquanto aqueles estão indo às vilas, aos ribeirinhos, às tribos indígenas, aos nordestinos, lá nos sertões desse Nordeste, desse país, queridos. Pessoas que ali precisam ouvir de Jesus, precisam ser alcançadas por Ti. Dá a Tua visão, à Tua igreja, para esta obra não parar, mas ela continuar avançando para a honra e para a glória do Senhor. Do Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito os irmãos, viu? Muito. E acompanhem as notícias de Missões Nacionais, www.missõesnacionais.org.br. Você encontra a gente também nas redes sociais, a gente está sempre ali, compartilhando experiências, testemunhos, motivos para você dobrar os seus joelhos e orar pelo nosso país, pela nossa nação. Que Deus abençoe. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. Enquanto o pastor Jeremias expunha a mensagem e falando sobre essa fé tremenda, que coisa maravilhosa, veio uma canção ao nosso coração. E eu gostaria de cantar com você essa noite. E essa canção talvez represente muito da sua vida, do seu chamado. E essa canção diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Porque ele falava dessa fé. E na mensagem dele, esse texto que talvez vocês conheçam bem, ele falava da compaixão. Sem compaixão não se chega a lugar nenhum. Falava da cooperação, porque nós não somos sozinhos neste mundo, né? Falava da determinação, ninguém chega a lugar nenhum
se não tiver força para caminhar. Mas esta força tem como nutrientes, tem como elemento fundamental a fé. Que bom, né? O Brasil precisa de pessoas assim, mas talvez você também precise. Seus sonhos, seus projetos, parece que as coisas estão indo por água abaixo, estão escorrendo dos seus dedos. Nós vamos cantar essa canção. E depois o pastor Jeremias vai estar orando novamente e orando pelas nossas vidas. Vamos cantar? Mestre, eu preciso de um milagre. É verdade, Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Essa é a oração que vivemos. É como se o Brasil estivesse falando. A luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver os tons transformados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se Deus está falando ao seu coração essa noite sobre algo que precisa ser ressuscitado, talvez um chamado missionário esteja adormecido há tanto tempo atrás, talvez um desafio que você esteja experimentando hoje na sua vida e você quer colocar isso diante de Deus, talvez a sua casa, a sua família. Enquanto nós cantamos novamente, vem aqui para frente, nós queremos orar com você, orar pela sua vida, para que o Senhor esteja de fato transformando o seu coração nesta fé. Isso que precisa, amém? Vamos cantar e vamos fazer isso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me chama pela hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és
história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toma pela fora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Sim, Senhor. Ressuscita-me. Amém. Nós vamos orar agora. Mas antes eu quero dividir esse grupo tão grande que está aqui em 3 grupos. E eu quero fazer uma pergunta. Quem está aqui entregando a sua vida a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador? Há aqui alguém entre nós? Levante a sua mão e diga: eu estou recebendo Jesus. Alguém na galeria aqui na nave da igreja que queira entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém, talvez o Senhor esteja falando com você esta noite sobre a fé para se tornar filho de Deus. Você quer isso? Entregue a sua vida hoje a Jesus. Também quero fazer um segundo tipo de divisão aqui. Quem está aqui na frente dizendo: olha, pastor, eu quero retomar aquele meu projeto de trabalhar para Jesus como missionário, indo aos campos missionários, atuando na área missionária da igreja, onde for. Há alguém aqui à frente? Faz assim. Deus abençoe, Deus abençoe. Irmão Anderson, eu quero que o irmão venha aqui à frente para ver esses irmãos. Permaneça com a mão levantada, querido, para que nós possamos ver e identificar você. Que bênção. Pelo menos algumas pessoas aqui à frente que dizem isso, que querem ser um daqueles como aquele paralítico, amigos daquele paralítico que levaram até a presença de Jesus. Talvez muitos de nós hoje estejamos olhando o círculo de amigos que nós temos, de pessoas conhecidas, que precisam da nossa ajuda para chegar até Jesus. E há um terceiro grupo, é aqueles que precisam de fato daquilo que Jesus disse: eu vejo a tua fé, toma o teu leito, qualquer que seja esse leito, um leito de dor, um leito de enfermidade, um leito de problemas, de dificuldades, mas que o Senhor quer atuar na tua vida. E você sair daqui hoje pegando o teu leito, andando pelas tuas próprias pernas, sabendo que o Senhor falou ao seu coração e restaurou a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Pastor Jeremias, vamos orar assim nesse sentido. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, que o teu povo se levanta para vir ao seu altar, levanta para entregar aqui, ó Pai, aquilo que está diante do seu coração. Ó Pai, há paralisações na vida dessas pessoas, há fardos, ó Pai, que precisam ser agora entregues no teu altar. Eles querem, ó Pai, colocar diante do Senhor, eles querem colocar nas tuas mãos, aos teus pés, aquilo que está pegando, aquilo que está amargurando, aquilo que está colocando como dificuldade, como empecilho, como barreira. Ó Pai, retira, ó Pai, essa carga, em nome do Senhor Jesus. Proclama aqui agora libertação, proclama aqui agora, Senhor, cura, proclama aqui agora, Senhor, libertação para a vida dessas pessoas. Ó Pai, como que paralisados agora são trazidos e colocados diante do teu altar, para receber do Senhor a tua bênção. Ó Pai, abençoa, eles creem nos seus corações, a fé, ó Pai, nas suas vidas. Eles também depositam com esperança, ó Pai, esperança de serem restaurados e de terem aqui, ó Pai, agora a oportunidade de sair daqui carregando, ó Pai, com alegria tudo que tem sido colocado diante de Ti. Ó Pai, essas pessoas, elas estão querendo abrir portas aonde elas não existam, ó Pai. Ó Pai, nos dá essa coragem, nos dá essa intrepidez, nos dá, ó Pai, esse chamado de batermos e de abrirmos portas aonde elas não existam. Mas se estivermos fazendo isso para trazermos aqueles queridos nossos, ó Pai, a nossa fé será honrada e o Senhor há de nos abençoar e de abençoar aqueles que são trazidos. Ó Pai, pode ser com choro, pode ser com lágrimas, mas a Tua palavra nos garante que
que nós sairemos, ó Pai, carregando, aliviados e abençoados nossos feixes, os resultados da nossa fé, o resultado da nossa vida, o resultado dos nossos propósitos. Ó Pai, abençoa os teus servos, usa as suas vidas, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória. Que haja mais impacto aqui dentro de casa, que haja mais impacto na escola, que haja mais impacto na universidade, que haja mais impacto no chão da fábrica, aonde tiver os teus servos. Que a tua palavra se multiplique e alcance a muitas outras pessoas. Abençoa, ó Pai, esse fruto das nossas mãos. Abençoa, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos a Ti nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante as suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado pela vida do Teu Filho, pelo ministério da Junta de Missões Nacionais, pela vida de pastor Jeremias, de sua esposa e de seus 2 filhos, pela vida de pastor Fernando Brandão e pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, pelos pedidos de oração que foram consumidos pelo fogo, Senhor. Senhor amado, que essas vidas que vieram à frente, de fato e em concordância, saiam daqui sabendo que o Senhor falou com elas. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão, sobre a vida do pregador e de sua família, e sobre o Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmão. Amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Oh, 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 escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tu me faz crer, Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio
eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, Senhor. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar.